E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João Durbano, professor de Ciências da Natureza, trazendo aqui no canal sempre exercícios e conteúdos sobre física, química e biologia. Vamos lá. Considere que o diagrama de fases abaixo pertence a uma substância hipotética. E aí tem o gráfico aí, eu também imprimi para vocês. Letra A. Em que fase se apresenta essa substância nas condições normais de temperatura e pressão? Pessoal, condições normais de temperatura e pressão é a CNTP, né? A temperatura vai ser 0 graus Celsius, ou passando para Kelvin, 273 Kelvin, e a pressão vai ser 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, né? Só fazendo a transformação da unidade aí. Então, em que fase se apresenta a substância nas condições normais de temperatura 1 atm e 0 graus Celsius. Aqui, pessoal, o gráfico é do diagrama de fases, né? Então eu tenho um diagrama de fases onde eu vou ter com uma pressão muito alta e uma baixa temperatura, aqui eu vou ter a fase sólido. A fase sólida. Sólido. Tá? Aqui eu vou ter a fase líquida. E todo aqui embaixo, gasoso. Então a gente não pode mais pensar só, como a gente sabe desde lá do ensino fundamental, só na temperatura como responsável pela mudança de fase dos materiais. Eu tenho que pensar também na pressão e que está submetida, porque se eu exerço muita pressão nesse material, a tendência é que as moléculas fiquem juntas. E justamente, passado o sólido líquido para o gasoso, as moléculas vão se separando, né? Lá da química, as ligações intermoleculares começam a se quebrar, tá certo? Então aqui, nas condições normais de temperatura e pressão, eu vou ter 1 atm, 1 atm está mais ou menos aqui, né? Pegando esse 2 aqui e dividindo ao meio. E 0 graus Celsius. É exatamente esse ponto que a substância vai estar na temperatura gasosa, né? Então a letra A, gasoso, certinho? Letra B. Se certa massa de vapor desta substância a temperatura de 300 graus Celsius for comprimida isotermicamente, que mudança de estado poderá sofrer? E por quê? Então eu tenho uma compressão, comprimir é diminuir o volume isotermicamente, sem mudar a temperatura que ele dá aí de 300 graus Celsius. 300 graus Celsius aproximadamente estaria aqui, né? 300 graus Celsius. Se ele quer comprimir, diminuir o volume isotermicamente, eu vou acabar aumentando a pressão, tá certo? Então aqui, ó, e essa substância está no estado gasoso, eu vou aumentando, aumentando, aumentando a pressão, né, até um ponto em que ela fique líquida, certinho? Mantendo a temperatura. Então, que mudança de estado poderá ocorrer quando eu passo do gasoso para o líquido? Eu tenho a condensação. Letra B, condensação. E por que isso, pessoal? Por que ela condensa, né? É a explicação. Porque pelo diagrama de fases aqui, quando eu aumento a pressão mantendo uma temperatura, ele vai passar do estado gasoso para o líquido nessa temperatura. Vamos pensar, por exemplo, que fosse alguma coisa abaixo de 70 graus. Vamos pensar aqui em 50 graus Celsius. Se eu fizer igual ele está pedindo aí, comprimir isotermicamente, eu vou comprimindo e aumentando a pressão até passar do gasoso para o sólido aqui, uma sublimação, mas não é o caso porque ele está a 300 graus Celsius, como o exercício pede. Certinho, pessoal? Um exercício bem tranquilo, que eu queria destacar as condições normais de temperatura e pressão, o diagrama de fases e a interpretação um pouco desse diagrama. Qualquer dúvida é só me mandar nos comentários ou nas outras redes sociais, seja Instagram, Telegram ou Facebook, que eu deixei os links para essas outras redes sociais na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que é importante para mim, saber que estou ajudando vocês e me motivar aí também a produzir conteúdo diário, questões que vocês me mandam ou questões dos principais vestibulares que surgem nas minhas aulas e que eu acho interessante trazer para deixar
para vocês aqui no canal. Um abraço e até a próxima.